Ai, 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 ai. Está difícil, rapaziada tricolor. Mais uma derrota do Fluminense. 1 para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Orquestrada na tarde desse domingo, 30 de junho. E o que falar da partida de hoje? Aliás, será que tem mais alguma coisa para a gente enquanto tricolor falar? A única coisa que eu penso hoje enquanto tricolor, com tudo o que eu vi em campo, é o seguinte: é que não dá também para o Fluminense manter o técnico Marcão. O Fluminense ontem mesmo, de sair a escalação, a torcida tricolor já vinha preocupada aí, porque saiu uma notícia de que o técnico Marcão pediu para renovar com o zagueiro Marlon, um zagueiro assim fraquíssimo, que errou muita coisa. E aí, galera, hoje saiu a escalação do Fluminense. E aí a escalação do Fluminense foi até num sentido diferente, mas de certa forma com coisas que eu mesmo não entendi muito bem, como Marlon na zaga, Thiago Santos no meio de campo e tal, mas claro que enquanto tricolor eu sempre vou torcer para a vitória do Fluminense. Aí a partida começa e o Fluminense já é completamente um time assim irreconhecível ao time de 2023, desde a época do Fernando Diniz. Porém, esse time aqui que jogou hoje no primeiro tempo, galera, foi um time completamente sem pulmão em nada ao time de 2023. Foi um time no primeiro tempo que teve uma postura completamente reativa, um time que não tinha pulmão para atacar de forma alguma, um time que escolheu se fechar lá atrás e jogar dessa forma. E dessa forma foi todo o primeiro tempo. O Fluminense com menos posse, o Fluminense que, se eu não me engano, não chutou uma vez pro gol no primeiro tempo, tirando lá aqueles lances de bola parada, como a falta que o Terãs bateu. E um time assim que, tipo, tava dando vontade de sangrar os olhos só de você assistir no primeiro tempo. E aí vai pro segundo tempo, galera, e o que acontece? O Marcão faz uma substituição que acaba melhorando o Fluminense ofensivamente, porque no primeiro tempo o Fluminense não tinha pulmão para atacar, estava se defendendo lá atrás, estava escolhendo jogar dessa forma. Ele tira o Terãs, que dizem que foi por conta de questão de medo de lesionar, e coloca o Lucumí. Quando ele coloca o Lucumí, que é um jogador de velocidade e que muita gente até chega a comparar, como eu fiz aqui no vídeo de análise, como um novo Arias, o Fluminense começa a ter aquele pulmão que ele não tinha. E aí acontece o que? O Fluminense fica melhor, né, ofensivamente. O Fluminense começa a ter oportunidades assim de poder fazer o gol, porque o Fluminense começa a conseguir jogar no campo de ataque do Grêmio. Porém, senhoras e senhores, o que acaba acontecendo? O Fluminense toma o gol nesse momento que ele era melhor no jogo. E depois que o Fluminense toma esse gol, cara, acabou. Acabou, o Fluminense não conseguiu mais, né, nem jogar lá no campo de ataque do Grêmio. O Fluminense voltou a ser muito, mas muito reativo, galera. Então é aquilo. Isso é tudo que eu posso falar a respeito do jogo. Não tem nem muito mais o que eu falar aqui. Porque seria encher linguiça. Ah, entrou o Ganso. Ah, o Lucumí foi expulso. Ah, entrou aí o Cauã Elias. Galera, nada modificou o resultado, esse tipo de coisa. O Fluminense, depois que toma o gol, com essa melhora que ele teve, da virada do primeiro pro segundo tempo, acabou, cara. Acabou. Por quê? Mas por que acabou, Matheus? Porque o Fluminense não tem lado mental hoje. Então basta o Fluminense tomar um gol, sendo que ele está na lanterna, para que os jogadores tenham o psicológico assim de não conseguirem mais desempenhar droga nenhuma. Não que antes do gol o Fluminense, né, estava jogando um baita futebol, porém melhorou quando o Terãs saiu e o Lucumí entrou. Porém, o que acontece? Quando o Fluminense toma esse gol quando ele era melhor, e também o lado mental pesa muito na hora do Fluminense não conseguir fazer o gol, porque foi assim contra o Vitória e hoje foi a mesma coisa, acaba-se, cara. Acaba-se. E o Fluminense chega à sexta derrota seguida dessa forma, e com a sexta derrota seguida, com 6 pontos no campeonato, em 13 jogos disputados, senhoras e senhores. E é a hora do Fluminense
pensar em contratar um técnico, porque não tem a menor condição do Marcão continuar como treinador do Fluminense, haja vista que o Fluminense está no fundo do poço. E para tirar o Fluminense daqui tem que ser um cara muito bom. Tem que ser um cara que chegue para resolver o problema. Porque se o Fluminense errar na escolha do técnico nesse momento, senhoras e senhores, o que vai acontecer? O Fluminense será rebaixado. O Fluminense não pode errar na escolha do técnico. E com a escolha do técnico, que tem que ser no máximo estourando segunda ou terça-feira, senhoras e senhores, não tem mais tempo para esperar. Não tem, as coisas estão acontecendo, os jogos estão se seguindo. O Fluminense está na lanterna do campeonato com 6 pontos. E se o Fluminense não agir rápido, o Fluminense será sim rebaixado. E aí vocês, assim como eu, vão ficar imaginando como que um time que há uns 6 meses atrás era o melhor time da América, porque se conquistou a Libertadores da América, foi o melhor time da América, vai conseguir essa proeza. Galera, são coisas que a gente também não tem muito o que explicar. Entretanto, a gente tem que salientar aqui que as ausências de Nino, que saiu aí, foi negociado no final do ano passado, assim como a ausência do Arias, que era o pulmão do time, e a lesão do André vem fazendo total diferença. O Arias e o André vão voltar. E o Arias e o André não podem ser vendidos, tá? Deixando isso aqui bastante claro. Porque se o Arias e o André forem vendidos, já era, cara. Já era. Principalmente o Arias. Já era, pessoal. O Fluminense não pode se dar a esse luxo. Não interessa. Não interessa, cara. Dá um jeito de manter o Arias e o André. Dá um jeito de contratar um treinador. Por mais que vai fazer loucura financeira. Agora o que o Fluminense não pode é jogar a Série B no ano de 2025. Porque se isso acontecer, cara, já era, cara. Já era. O Fluminense vai tomar um prejuízo enorme financeiramente falando, tá? Galera, é isso, tá? Não tem mais o que eu protelar, não tem mais nem o que falar aqui nessa análise. Mais uma derrota e torcedor tricolor, eu sei que o momento é difícil, mas se você, assim como eu, não levantarmos esse time, não irmos aí ao estádio assistir ao jogo do Fluminense, não levar esse time aqui no braço, na força da marra, lotando o Maracanã, esse time não vai sair dessa situação. Esse time precisa da torcida. Eu sei que é muito ruim. E eu sei pra você aqui que tá ouvindo eu falar que você pode até ficar com raiva do que eu tô falando. Mas não tem como, pessoal. A gente precisa empurrar esse time ou o Fluminense será rebaixado. Não é o momento pra gente aqui abandonar o nosso time, tá bom, torcedor tricolor? Então essa é a minha análise pós-jogo. E se vocês gostaram da análise, não do resultado do jogo, que eu sei que ninguém gostou, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até a próxima análise, o próximo vídeo aqui no Sou Flu. Tchau, tchau, pessoal.